Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por estarmos aqui no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, mas estamos aqui servindo a Ti, nós estamos aqui para pregar a Tua mensagem e para estudar as verdades reveladas por Ti. Abençoa os nossos ouvintes, que o Senhor prepare o coração de cada um para entender e para aquilo que venha a ser dito aqui possa ser útil de alguma maneira e representar algum crescimento espiritual. Eu te peço que tu possa estar abençoando essa apresentação e que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai começar uma breve série onde nós vamos tratar da história das heresias cristológicas. O que é a cristologia? Cristologia é a disciplina que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Nessa série, nós vamos estudar a pessoa de Cristo, a doutrina da encarnação, através da análise das grandes heresias que surgiram através dos séculos, sobretudo nos primeiros séculos da história cristã. Então nós vamos viajar do segundo século até o Concílio de Nicéia, no ano de 325, período durante o qual a grande questão girava em torno da natureza da divindade de Cristo. E a grande heresia a ser combatida era a conhecida heresia ariana, que propunha que Jesus era Deus, porém era Deus de natureza inferior ao Deus Pai. Em seguida, nós vamos até o Concílio de Calcedônia, no ano de 451, período durante o qual a grande questão se dava em torno da relação entre a natureza divina de Cristo e a sua natureza humana em uma só pessoa. Esse será o nosso estudo, que vai tomar 2 ou 3 aulas nos nossos domingos. Agora, eu começo, antes da gente tratar do tema da doutrina da encarnação e das heresias em torno disso propriamente, eu pretendo hoje fazer uma breve introdução e justificação da necessidade de se tratar desse assunto, da necessidade de se estudar a história das heresias cristológicas. Quando a gente fala de heresia, quando a gente fala de ortodoxia, alguns arrepiam os cabelos, porque tendem a pensar que, de alguma maneira, esse discurso está associado com intolerância, com violência, com inquisição ou coisa do tipo. No mundo atual, em alguns países islâmicos, é ilegal dizer alguma coisa acerca de Alá que contrarie aquilo que as autoridades religiosas considerem doutrina ortodoxa. A heresia e a apostasia no Islã são punidos com a pena capital. Alguns anos atrás, uma notícia percorreu o mundo de um jovem paquistanês de 14 anos que foi sentenciado à morte por heresia. Isso gerou comoção internacional e a primeira-ministra do Paquistão à época se disse chocada com o destino do garoto, mas que não poderia interferir na lei e, portanto, ele foi executado. Ainda alguns anos antes, em 1989, temos uma história que ficou muito famosa e ainda envolvendo o escritor indiano radicado na Inglaterra, Salman Rushdie. Rushdie escreveu um famoso livro intitulado Versos Satânicos, no qual ele colocava na boca de Maomé alguns dizeres considerados inadequados pela ortodoxia islâmica. E isso motivou uma reação do Ayatollah Khomeini lá no Irã, emitindo um fatuá, uma espécie de sentença judicial religiosa, condenando Rushdie à morte e ordenando que todo muçulmano tinha o dever de executá-lo quando encontrá-lo. Isso gerou uma onda de protestos contra Rushdie e ameaças de morte na própria Inglaterra, e desde então ele vive no anonimato sob ameaças
de morte. A nossa história cristã, não recente, mas de uns séculos atrás, também traz alguns exemplos de execuções por heresia e morte, promovida pelo excesso e pelo desvirtuado zelo religioso. Giordano Bruno, John Hus, a famosa história do massacre da noite de São Bartolomeu, onde mais de 5.000 protestantes foram mortos por causa de sua fé. O nosso reformador João Calvino também é acusado de ter servido de forma instrumental na execução do herege Miguel de Serveto. Esses casos todos, que nos são ensinados diariamente pela mídia, nas nossas aulas de história, nos fazem pensar que a insistência na ortodoxia, na defesa da fé e na condenação da heresia e dos seus defensores seria algo pernicioso, algo perigoso, vendo nisso um instrumento de injustiça social e de perpetuação e de perpetração de violência. Isso porque, em todos esses casos, o grupo ou indivíduo vitimado foi vitimado porque se recusava a admitir as crenças que o grupo executor considerava, julgava ortodoxas. E isso gera um certo receio na mente de alguns em se tratar desse tema por causa dessa acusação, de sugerir que motive violência ou coisa do tipo. Dito isso, eu quero sugerir que a ideia da heresia é um fenômeno social inevitável. Quem nunca foi perseguido, ou menosprezado, ou olhado de cima a baixo por causa de suas convicções, por causa de suas opiniões? Seja na escola, quando você era criança ou adolescente, na faculdade, no trabalho, na igreja, ou mesmo na família. Quem nunca teve uma discussão por causa de política em reuniões de família? Isso, de uns anos para cá, se tornou muito comum. Muitas pessoas perdendo amizades por causa de opiniões políticas. Quando isso aconteceu, você havia ameaçado o conjunto de crenças fundamentais do grupo dominante em questão. Você cometeu uma heresia. Naturalmente, quando a gente trata do tema da heresia, nós o fazemos considerando o seu contexto religioso, em que geralmente ele ocorre. Assim, a gente reduz o fenômeno da heresia a um fenômeno essencialmente religioso, de modo que ele não ocorreria em outros contextos seculares, ou seja, fora da igreja. E qual o problema disso? Quando a gente ignora a realidade desse fenômeno e quando a gente imagina que ele só acontece quando associado a uma religião, no caso, o cristianismo, e quando a gente associa esse discurso à violência ou perpetração de uma injustiça, a gente é levado a pensar que a gente precisa abrir mão da nossa fé de modo a evitar com que casos como esse de violência por opinião venham a ocorrer. Mas antes de prosseguir com o estudo das heresias cristológicas, eu quero dar um passo atrás e analisar antes o conceito de heresia e a sua relação com a ortodoxia. E ainda antes, nós vamos dar um passo atrás para sugerir, como eu já estou propondo, que esse fenômeno da heresia ele é inevitável. Em que sentido? No sentido de que tal fenômeno é recorrente em qualquer que seja o contexto discursivo, o que inclui também contextos seculares, não religiosos. Há um artigo muito interessante, de 1983, intitulado Por uma Sociologia da Heresia, do sociólogo George Zito, onde ele sugere que a questão da heresia tem sido um tema negligenciado pelos sociólogos, sugerindo que heresias ainda ocorram, mas em discursos seculares,
e por ocorrer em discursos seculares, acabam não sendo identificadas como um fenômeno de heresia. A secularização da sociedade e o declínio do discurso religioso acabou ocultando a realidade desse fenômeno social. Nos anos seguintes, o conceito de heresia se expandiu e se secularizou. Os sociólogos começaram a falar de heresia em áreas acadêmicas, em disputas científicas, e nós falamos disso na nossa aula passada sobre a história do conflito entre ciência e religião, e nós demos alguns exemplos de cientistas que foram perseguidos, menosprezados ou mesmo condenados por se oporem à ciência estabelecida de uma determinada época. Ocorre na atividade da medicina, no marxismo do século XXI, e se manifesta hoje, sobretudo, no fenômeno conhecido como politicamente correto, uma manifestação específica do fenômeno mais amplamente conhecido, popularmente conhecido como marxismo cultural. Assim, se você, por exemplo, critica a teoria queer, a ideologia de gênero, você é um transfóbico, você é um herege. Se você considera que o casamento é uma instituição social que tem um papel social mais adequado para casais heterossexuais, você é um homofóbico, você é um herege. Se você critica o Islã, você é um islamofóbico, você é uma pessoa desequilibrada, doente. E crescentemente, na nossa sociedade, os valores cristãos têm sido associados com um discurso de ódio, numa tentativa de nos calar. Alguém já disse que a gente vive num mundo em que um único preconceito é permitido: a intolerância ao cristianismo. E isso tudo são exemplos claros de heresia ocorrendo num contexto secular. Com um agravante, o agravante de que, na ausência de uma sólida doutrina do pecado original, de uma doutrina da depravação que nos é muito cara enquanto reformados, o ser humano, ele superestima as suas capacidades morais e intelectuais e torna-se singularmente violento em relação ao dissidente, em relação ao herege. Porque se eu me vejo como alguém especialmente iluminado, aquele que de mim discorda só pode ser mal. E é exatamente por isso que, no século XX, mais sangue foi derramado por causa de dissidência política, de opiniões políticas, do que todo o sangue derramado nos últimos 1900 anos por causa de Inquisição ou guerras religiosas. O fenômeno da heresia é, portanto, um juízo em prol da preservação de um determinado grupo social. E é nesse sentido que eu digo que a heresia ela é inevitável, porque ela é uma realidade que ocorre e é fundamentada na própria natureza do ser humano em relação social. No caso da igreja, as heresias causam prejuízo à preservação do próprio corpo de Cristo e, nesse sentido, representam uma ameaça grave à mensagem da salvação. Então, isso é indispensável à nossa sobrevivência enquanto corpo de Cristo. Agora, por que estudar a história das heresias cristãs? Não bastaria simplesmente estudarmos a nossa Bíblia e afirmarmos e reafirmarmos a verdade dos credos antigos. No século XVII, o famoso filósofo Edmund Burke disse a famosa frase: aqueles que ignoram a história estão fadados a repeti-la. Na teologia cristã, essa frase ela se faz especialmente importante porque o cristianismo é uma fé histórica. O cristianismo é uma fé pautada num evento histórico ocorrido há 2000 anos atrás, ao qual se seguiu todo o desenvolvimento da nossa teologia que perpassa 2000 anos, remontando aquela revelação inicial e enfrentando ataques típicos de cada era. Como disse o autor de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. O que foi, volta a ser. E nesse sentido é importante a gente conhecer as heresias antigas
para que a gente possa identificar quando elas aparecem no mundo hoje com outra roupagem. E isso também nos ajuda a não cedermos à sedução do charme da heresia no mundo hoje. Quem nunca se sentiu tentado por uma ideia herética? Quem nunca viu a heresia ser apresentada como um símbolo de livre pensamento? Há um charme envolvido no conceito de heresia que sugere que as heresias de outrora, as heresias antigas, eram declarações corajosas e ousadas de liberdade espiritual e intelectual, que deveriam ser valorizadas como um grito de liberdade contra um sistema de opressão. Materializado naquela famosa frase que diz que a história é escrita pelos vencedores, que supõe, nas entrelinhas, que tudo aquilo que nós afirmamos como ortodoxo nada mais é do que fruto da imposição do poder instituído. Maculado por uma interpretação marxista da história, o mundo moderno valoriza a heresia como sendo uma justa correção às injustiças cometidas outrora, onde a arbitrariedade do poder político e religioso teria, por propósitos indevidos, por propósitos escusos, suprimido violentamente o pensamento, suprimido violentamente a liberdade. A heresia agora é a nova ortodoxia. Alistair McGrath, sobre isso, ele diz: nessa perspectiva, uma heresia é basicamente uma antiga ortodoxia que caiu em desgraça entre aqueles que tinham poder e influência no mundo cristão. O que determina se um conjunto de ideias é herético ou não é se essas ideias são aprovadas e adotadas por aqueles que, por acaso, estão no poder. Ou seja, tudo seria nada mais do que um jogo de poder. Hoje, outra citação, as pessoas se vangloriam avidamente de serem hereges, esperando com isso se mostrarem pessoas interessantes, pois o que significa ser um herege se não ter uma mente original? Ser um homem que pensa por si só e rejeita os antiquados credos e dogmas. A ortodoxia, então, seria nada mais do que uma heresia qualquer que, por acaso, venceu uma disputa de poder e conseguiu suprimir seus rivais e silenciar outras vozes plurais. Essa é basicamente a tese do famoso livro e filme Código da Vinci, que supõe, que apresenta que o próprio cânon da Bíblia teria sido fruto de um jogo de poder político, em que um dado imperador teria imposto à Igreja um cânon e rejeitado arbitrariamente tudo aquilo que dele discordasse. A heresia hoje ela tem uma nova atração pelo surgimento de sua associação com a sedução do conhecimento oculto e as transgressões dos limites do sagrado e o comer do fruto proibido. A Bíblia, no seu primeiro livro, no livro de Gênesis, ela já nos alerta contra esse perigo. Em duas histórias importantes, duas narrativas de transgressão. A primeira delas em Gênesis 3, que narra a queda do homem ao comer o fruto proibido. Em Gênesis 12, a construção da Torre de Babel. Em ambas as histórias, nós temos um homem ultrapassando os limites instituídos pelo Deus Criador, numa tentativa de não se tornar como Deus, mas se colocar no lugar de Deus. Seduzidos pela promessa de autonomia e libertação, o homem, desde o Éden, rompe os limites que Deus impôs para o nosso próprio bem. E agora, esses limites são vistos como fruto do interesse das classes dominantes, que os constrói justamente para a manutenção dos seus supostos privilégios. Ocorre que toda essa narrativa conspiracionista não corresponde à verdade dos fatos.
Qualquer pessoa bem informada sabe que muitas heresias não foram condenadas por representarem um livre pensamento, mas justamente por serem consideradas um pensamento opressor e legalista. Heresias como o montanismo do final do século II ou o pelagianismo, que a gente conhece muito bem, no século V, e foi muito bem combatida por Agostinho, elas foram condenadas justamente por serem demasiadamente rigorosas, dogmáticas e legalistas. O donatismo, heresia combatida no Concílio de Nicéia, por sua vez, foi condenado justamente porque queria excluir da comunhão da igreja homens que outrora haviam pecado. O montanismo era uma seita milenarista que supunha que o fim do mundo estava para chegar e que, portanto, impunha aos seus membros um código moral muito rigoroso e impedindo de obter o perdão aqueles que cometiam alguns pecados considerados graves. Era uma seita legalista. O pelagianismo, por sua vez, ao rejeitar a ideia do pecado original, ao rejeitar a ideia de que o pecado macula a própria natureza do homem, considerava a salvação uma função de um homem satisfazer as demandas da lei de Deus e, portanto, impunha um fardo pesado sobre o ser humano. O donatismo era uma heresia que, durante os momentos de perseguição por parte do Império Romano, a gente conhece as histórias dos mártires que não negaram a sua fé. Mas nem todos os cristãos tinham a mesma coragem. E passada a perseguição, o que fazer com aqueles irmãos que haviam negado a fé e entregue as suas Bíblias perante a perseguição e agora se mostravam arrependidos e queriam voltar a participar da comunhão da igreja? Os donatistas não queriam permitir que esses homens voltassem a comungar com a igreja. No caso das heresias em torno da pessoa de Cristo, muitas delas eram mais simples, elas eram mais coerentes do ponto de vista racional e elas eram mais aceitáveis de acordo com a sabedoria secular da época. Mas a igreja, em todos esses casos, preferiu se manter fiel à verdade revelada a aceitar alternativas mais palatáveis e, por que não, mais opressoras. Nós temos aqui, portanto, a ortodoxia ao lado do oprimido, ao lado do pecador contrito e arrependido e combatendo o excesso de austeridade, legalismo e intolerância. Muitas heresias foram condenadas porque elas precisavam ser condenadas, porque elas faziam não só mal à igreja, não só mal à mensagem de salvação, mas faziam mal ao próprio ser humano. Eram maliciosas, eram perniciosas e prejudiciais à própria saúde espiritual, intelectual e emocional humana. No caso do Evangelho Gnóstico de Tomé, por exemplo, que foi rejeitado e não entrou no cânon da Escritura, um texto que é mencionado no famoso Código da Vinci, nos é dito que a mulher, para ser salva, observem isso, a mulher, para ser salva, precisa se tornar como homem. Ou seja, há uma imposição clara à negação da identidade feminina da mulher. E aqui eu vou ler um trecho desse evangelho gnóstico, considerado herético pela igreja, e vocês vão dar razão à decisão da igreja. O evangelho de Tomé diz: Simão Pedro disse a eles: Maria deveria deixar-nos, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: Veja, eu a guiarei para fazer dela homem, de modo que também ela possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se torna homem entrará no reino dos céus. Isso está dito aqui nesse livro que eu recomendo, do Alistair McGrath, Heresia, uma história em busca da verdade. E quem nunca viu a acusação de que a igreja é misógina, a igreja é machista e historicamente perseguiu a mulher? Alguém discorda que o evangelho de Tomé foi corretamente rejeitado pela igreja?
Então vejam, o zelo doutrinário da igreja ao longo dos séculos, o zelo pela verdade da fé, representava um zelo pela verdade e um zelo também pela justiça, contrariando essa narrativa de imposição do poder estabelecido. Agora, quais são os fundamentos bíblicos para a gente tratar desse tema, para a gente estudar esse tema e para que nós, enquanto cristãos, manifestemos zelo pela sã doutrina e o legítimo combate às ideias desviantes, às ideias reputadas por heréticas e, por que não, também rejeitarmos aqueles hereges que combatem, ou melhor, que adotam esse tipo de doutrina. Abram suas Bíblias aí no livro de Judas. Está lá no final da Escritura, pouco antes do livro de Apocalipse. É um livro breve, de um único capítulo. O livro de Judas, no seu único capítulo, versículo 3, nos diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejam, Judas nos exorta a batalharmos pela fé e ainda diz que essa fé foi entregue aos santos. Isto é, esta fé foi entregue à igreja, ao corpo de Cristo, a quem agora cabe zelar pela pureza da doutrina. Por isso nós temos obrigação, enquanto igreja, de defender a verdadeira doutrina, sem medo de falsas acusações e preservá-la do ensino dos falsos mestres. E vejam que coisa interessante, Judas aqui associa isso à salvação, ao sugerir que, ao lhes escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, ele viu que antes era necessário exortá-los quanto à necessidade de batalhar pela fé. Falar sobre salvação é importante, falar sobre salvação é fundamental. Mas se nós não tratarmos do pecado da heresia, nós corremos o risco de ver a mensagem da salvação maculada. Por fim, a Bíblia nos exorta à defesa da sã doutrina e o combate à perniciosidade, ao perigo das concepções heréticas. Concluindo, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente falou, dessa breve introdução, que teve como intuito esclarecer algumas controvérsias que possam surgir em relação a esse tema e dar o panorama, o cenário necessário para as aulas que virão. A gente viu aqui que essa questão da heresia é um fenômeno social inevitável. Inevitável porque é fundamentado na própria natureza do ser humano, na própria natureza de como o ser humano se relaciona em grupo. Portanto, a gente não pode nos esquivar de enfrentar essa questão sob pena de admitirmos na igreja o veneno que pode destruí-la por dentro. A gente viu como a igreja, em seu combate às heresias, posicionou-se pela inclusão dos pecadores, pela inclusão das mulheres, por que não? Por uma noção robusta da graça divina, contrapondo a heresia pelagiana, e por uma ortodoxia tolerante e mais inclusiva, ao contrário daqueles que não queriam admitir os pecadores penitentes no seio da igreja. Por causa disso tudo, a Bíblia nos exorta a lutar pela verdadeira fé, pela sanidade da doutrina, porque disso depende a mensagem da salvação. Irmãos,
Era isso que a gente tinha a apresentar hoje. Eu espero que essa introdução tenha servido para apresentar o devido panorama, para justificar a importância do tema e para mostrar como esse tema é inevitável, porque é fundamentado na própria natureza humana. Espero também que tenha servido para desmistificar alguns mitos que são lançados injustamente sobre nós quando levantamos esse assunto. E nas próximas aulas, nós vamos, por fim, analisar a questão da cristologia propriamente dita e começar a nossa viagem ao longo dos séculos, apresentando uma por uma das grandes controvérsias que envolveram a doutrina da encarnação. Que Deus abençoe a todos. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer no nosso Instagram, nós temos ainda alguns minutos para responder.